Então, vou trazer mais algumas coisinhas para firmar, né, essa compreensão, essa visão do do que tem relação com essa síndrome, né? Então, vou trazer mais alguns pontos. Não, acho que não vai ter muito mais a debater, mas aí, se vocês tiverem dúvidas, me perguntem. E vamos lá. Então, lá no capítulo 58 do Suen, ele fala aqui, ó, quando a energia perversa for retida por muito tempo, as energias Hong e Wei não serão capazes de circular normalmente. E o tendão se encolherá e será incapaz de se esticar devido à friagem excessiva em seu interior. Nesse caso, causará no interior do osso a síndrome Bi e do lado de fora a insensibilidade. Então, para aqueles que estavam terça-feira, você vê que ele condensa basicamente tudo que foi falado, que é uma coisa de uma invasão do perverso, né, um ataque do perverso, que fica retido por muito tempo internamente. Isso vai abalar as energias naturais, né, a energia de nutrição e a energia de defesa, que vai causar o quê? Vai impedir a circulação. E aí lembrar, síndrome Bi, síndrome de obstrução. Tá? Então, se é incapaz de circular é porque está obstruído. Né? E aí ele fala, ó, normalmente, perdão, e o tendão se encolherá. Ou seja, ele não vai ter mais aquela característica de estar bem nutrido. Né? Então ele vai ficar rígido, vai ficar duro, vai encolher. Tá? E aí ele até fala, por quê? Porque tem frio interno. Só que olha que curioso, aí ele fala assim, ó, por ter frio no tendão, eu vou ter uma síndrome no interior do osso. Tá? E aí do lado de fora, ou seja, na pele, né, mais externamente, uma insensibilidade. Então, lembra lá no final que eu trouxe o detalhe lá do Maciócia, que ele fala que ou vai trazer dor ou insensibilidade ou formigamento? Então ele traz exatamente isso já no Suen. Tá? Então não é nada novo que se fala, certo? Então tá sempre aí. E aí eu volto lá para o capítulo 10, para juntar um pouco de informações sobre diagnóstico, tá? E ele fala assim, ó, se a compleição do paciente se mostrar vermelha, o que isso diz para vocês, gente? Compleição face, tá? Se a face está vermelha, qual é a primeira coisa que vocês vão pensar? Né? E ele ainda continua aqui, ó, o pulso é rápido e cheio. E o principal, é de acordo com o diagnóstico. O que vocês acham que tem nesse diagnóstico aí? O que está acontecendo? A face está vermelha, o pulso está rápido. O que tem aí? Calor. Exatamente. Tudo bem. Então, no Suen, no Lin Shu, ele fala muito da observação da compleição da face. Tá? Então, ele vai trazer muito isso. Então, ele fala aqui, ó, se tenho visão de calor na face, o pulso me mostra calor por excesso. E ele fala aqui, ó, e é de acordo com o diagnóstico, ou seja, tudo que o meu paciente fala condiz com essas informações de pulso e de face. Tá? Ele fala assim, ó, a energia perversa estagnada no abdômen né, a energia perversa está estagnada no abdômen e irá frequentemente deter a comida e a bebida. Esse tipo de doença se chama síndrome bicardíaca. É devido à energia do coração ferida por preocupações. E a energia perversa leva vantagem da sua debilidade para invadir. Então, novamente, começando aqui do final, a debilidade por conta do ataque emocional que vai lesar o coração, vai permitir que o patógeno, ou seja,
Face vermelha, pulso rápido, evidência de um patógeno externo, é porque o pulso é cheio. Tá? Então ele fala assim, ó, se isso acontece, a energia vai parar no abdômen. E aí ele fala, ó, isso tem relação por ser uma bicardíaca, ou seja, é aquela síndrome bi que está nos vasos. Por quê? Porque ela tem uma relação com o coração. Né? A energia do coração está ferida por preocupações. Ah, Michel, mas a preocupação afeta o baço. Ok. Todas as emoções afetam o coração. Tá? E aí, por ser uma relação do baço, da terra, ele vai estagnar no abdômen. Ele vai travar o funcionamento. Ou seja, vai deter a comida e a bebida. Tá? Se fosse diferente, provavelmente não seria ferido por preocupações. Tá? Então, você vê que tem tudo uma combinação aqui nessa fala. Então, lembrar o seguinte, a debilidade, a constância, seja de uma emoção, seja de um ataque externo, que fica retido internamente, vai ter uma característica de síndrome bi. E aí, pelo diagnóstico, ele falou, ó, isso é uma bicardíaca. Por quê? A face está vermelha, o pulso é rápido, eu tenho características de calor, o fogo vai atacar principalmente o coração, são características do coração. Né? Então vocês veem que é tudo fechado, isso daqui é a mesma coisa que fazer um diagnóstico de clínica, né? Um diagnóstico geral. Então isso vai ter sempre essa relação. Tá? Então olhem sempre para o todo, para falar, então se está acontecendo lá, face vermelha, pulso rápido e cheio, e a comida não está descendo, é síndrome bicardíaca? Pode ser, pode não ser. Eu preciso saber o quê? Se está de acordo com o diagnóstico. Então eu preciso diagnosticar. Não dá para, não, isso é isso. Eu posso fazer isso? Posso. A chance de eu errar é muito grande. Então eu preciso avaliar tudo. Tá? E aí, ó, se eu não sei que está tendo essas preocupações, como é que eu vou associar? Ah, eu tenho uma lesão no coração que está atacando o filho que é a terra, que é o baço. Sim, pode acontecer também. Só que aí eu também posso ver até diferente, Máximo. Ver que o baço está fraco, está sugando o coração e o coração está ficando fraco e permitindo a invasão do calor. Então tem diversos raciocínios que podem ocorrer aí. Tá? Não vai ser sempre a mesma coisa. Podem ser coisas diferentes. Tá? Mas faz muito sentido isso que você disse. E aí ele continua para outros exemplos aqui. Ó. Se a compleição do paciente se mostra branca e o pulso rápido e flutuante, é porque o pulmão está astênico. Tá? Então, olha aqui, ó. Face branca, característica do pulmão, pulso flutuante, característico de pulmão. Tá? E aí ele está rápido também. Olha aqui, ó, o fogo do coração está estênico. Então eu tenho uma deficiência no pulmão e um excesso no coração. Então aí ele fala, ó, como o pulmão cobre o coração, dessa forma a astenia na parte superior e estenia na inferior. Quando o fogo do coração é superabundante, a mente se distrairá para causar medo. Olha o contra-ataque. Né? A doença se chama bi do pulmão, que é causada pelo frio e calor. Olha só que curioso. É frio e calor ao mesmo tempo. Então, para quem já me perguntou se pode acontecer, tá aí, ó. O próprio Imperador Amarelo fala. É uma síndrome de frio e calor. Por quê? Uma no coração, outra no rim. Tá? Ah, mas isso está atacando o pulmão. O que tem a ver? Por que está atacando o pulmão? Ele fala aqui, ó, o pulmão cobre o coração. Se ele está fraco e o coração está superabundante em fogo, ele vai machucar, ele vai agredir o pulmão. Tá? Ah, Michel, mas nesse caso vai causar tristeza. Pode causar. O que ele está falando aqui, ó, ele vai atacar a mente vai estar voada e vai causar medo. Ou seja, ele está falando que está tendo um contra-ataque a nível de rim. Então, o coração ele se pega a atacar o avô, que é o rim.
Tá? E aí olha que ele fala que curioso aqui, ó, também acontece por desempenho de relações sexuais após estar alcoolizado. Eu já comentei isso com vocês, né? Que ele fala muito dessa questão das relações sexuais quando está cansado, quando está embriagado, quando está exausto, quando é de repetição, porque as relações sexuais, elas têm muita relação, elas estão muito afim do rim, da essência. Então, olha novamente aqui o frio e o medo junto com essas relações sexuais atacando o rim. Tá? Então, por isso que pode acontecer do coração atacar o rim. Ah, vai ser sempre assim? Não. Tá? Então, o que eu percebo do Imperador Amarelo é que o que ele vai falando não são verdades absolutas, mas o que ele diz são relações que podem acontecer. Então, ele vai dando as dicas do porquê esse tipo de relação está acontecendo. Tá? Então, você vê que ele faz uma associação aqui de pulmão, coração e rim. Tá? E ainda fala, ó, o problema é uma síndrome B do pulmão. Ou seja, o pulmão está fraco. Começou por aqui, o pulmão está fraco. O pulmão está fraco, o coração se excedeu, atacou o rim. Olha que curioso, né? E aí a culpa é de quem? É do rim? Não. É do coração? Não. É no pulmão. Por isso do diagnóstico, gente. E aí quem vai me dizer isso? Compleição e pulso. Tá? Nesse caso aqui que ele está mostrando. Ok? Novamente, se a compleição do paciente se mostrar verde e o pulso for extenso e que dê saltos, ou seja, um pulso em corda, um pulso em arame, e que golpeie com rapidez os dedos no lado esquerdo e direito, mostra que há friagem no fígado, o que faz com que a energia perversa fique estagnada sob o coração, apertando as axilas. A doença é chamada síndrome biepática e é causada pelo frio-umidade, que é a mesma que gera hérnia. Além disso, ocorrerão as síndromes de lumbago, pés frios e dor de cabeça. Então, olha a relação que ele faz aqui. Uma síndrome bi no fígado vai atacar o rim e o coração. Tá? Tanto que ele fala aqui, ó, a energia perversa fica estagnada sob o coração, apertando as axilas. As axilas, gente, elas são locais onde se reflete tanto o fígado quanto o pulmão. Por quê? Por causa disso aqui. Se o fígado pausa, se o fígado trava, ele vai afetar quem? O filho, o coração. Tá? E aí eu vou desencadear. Então, o que ele está falando aqui? A partir de um problema que eu tenho no fígado, um bloqueio no fígado, eu posso lesar o filho e posso lesar a mãe. No caso anterior, ele fala que eu posso pegar, contra-atacar, ou seja, quer dizer, ter um ataque severo, né, uma supressão, ou seja, um controle extremo do coração em cima do pulmão, e o pulmão vai ferir o rim. Ou seja, eu tenho avô, neto e filho. E aí no outro aqui ele fala do coração, do coração e do baço, principalmente. Então ele começa com um ataque entre mãe e filho, ou seja, a mãe com problema vai afetar o filho, ou o filho com problema vai afetar a mãe, que é nesse caso. Né? Perdão, o contrário, que é o que ele fala, se a síndrome B está no coração, é a mãe que está lesando o filho. Nesse caso aqui, ele fala sobre o avô que controla demais o neto, e o neto, ou seja, a mãe acaba dando um problema para o filho também. E aí, nesse caso, ele fala o oposto. Ele fala de outraindo o movimento. Então, você vê que ele vai falando da mesma síndrome B, cada uma em um lugar, mas que pode movimentar-se de uma forma diferente, segundo o quê? Segundo os movimentos. Por isso, teoria de 5 movimentos. Como está desenvolvendo esse problema dentro do corpo? Até aqui tudo bem? Espera aí, a culpa é só do pulmão. Vamos lá. A culpa é só do pulmão. Vamos voltar aqui para o pulmão. Nesse caso, ele fala, ó,
como o pulmão está fraco. Se eu pegar que a síndrome B, ela vem principalmente de um ataque externo por repetição, que aí vai invadir e gerar uma síndrome B no órgão. Lembra? Não sei se você estava na terça. Então, a sequência da B é a seguinte: ela ataca o externo, fica no tecido. Isso com a repetição entra e vai para o órgão. Então, aqui ele já está falando o quê? O B está no órgão, ou seja, ela já vem de longo tempo e já afetou internamente, ok? Então, nesse caso, sim, o problema está praticamente no pulmão. O resto é anexo. Então, porque o pulmão está fraco e o coração está superabundante. Então, nesse caso aqui, ó, quando o fogo do coração é superabundante. Tá? Então, inicialmente é só o pulmão fraco. Tá? Só que ele fala, como o pulmão cobre o coração e ele está fraco, o coração pode se revoltar e subir. Ou seja, ele vai super controlar. É o neto obrigando o avô muito severamente. Tá? E aí eu tenho essa relação por eles estarem um junto com o outro. Tá? Então, nesse caso aqui que ele fala, é por causa do pulmão. Ok? Tá, gente? Então, é mais ou menos isso. Lembra essa questão do bi, como ele vai se instalar? Ele vem de fora e se instala primeiro nas camadas mais externas. Com o tempo, ele penetra e vai para o interno, ele vai para os órgãos. Tá? Por quê? É uma repetição. Ele está por fora, continua o patógeno externo bombardeando, eu não trato, ou seja, ele fica por longo tempo e o patógeno vai penetrar. Beleza? Pode ser mais ou menos esse tempo, tá? Vai depender, tudo aqui é variável. Ok? Vai depender de como está o paciente, de como o paciente se porta. É uma coisa que resfriado. Peguei um resfriado, ou sei lá, vim da chuva. Estou sendo afetado por vento, frio, umidade. Chego em casa, continuo com a roupa molhada no corpo, ou continuo por muito tempo com essa roupa molhada. A possibilidade da invasão é muito maior. Agora, se eu chego, tiro tudo, vou para um banho quente e já esquento o corpo, o que eu estou fazendo? Tirando, né? Eu estou eliminando o frio que está entrando, colocando calor. Né? Ou faço uma mocha, ou tomo uma sopa. Então, vai depender de como eu me comporto conforme essa invasão acontece. Ok? Vai continuando. Mais um. Se a compleição do paciente se mostrar amarela, o pulso estará pesado, mas vazio. É a energia perversa estagnada no abdômen e o paciente sente como que o inverso da energia vital. O que é isso? Prostrado, cansado, né? E aí ele fala, ó, como a hérnia pertence à enfermidade do fígado e a madeira domina a terra, a doença está relacionada ao fígado. Por isso, se chama síncope de hérnia, ao invés de síndrome B do baço. É causada pela invasão do vento perverso após perspiração, quando os 4 membros estiverem fatigados. Então, olha mais uma possibilidade de eu ter efeitos no baço, ou seja, falta de energia, pulso pesado, ou seja, pesado que ele diz aqui é denso, tá? Um pulso mais escorregadio, menos força de pulso, mais molenga. E aí ele fala, ó, a energia perversa está estagnada no abdômen e a pessoa não sente energia vital, ela sente cansaço. A hora que eu vejo isso, que eu falo, é um problema no baço, né? Concordam comigo? Mas aí olha a relação que ele faz. Como a hérnia pertence à enfermidade do fígado, não sei de onde ele está tirando a hérnia aqui, mas ele está tirando essa hérnia de algum lugar. Tá? Ou seja, eu vou relacionar que tem algo cheio, que tem alguma herniação. Tá? Tem algo que cresceu ali. Ah, Michel, mas massa tem relação com o baço. Opa, tem relação com o baço porque ele está crescendo. Mas olha o que ele fala. A hérnia pertence à enfermidade do fígado. Por quê? Falta de livre fluxo. Ok? E aí ele fala por que disso? Ó, a madeira domina a terra
Então, eu vou relacionar a doença ao fígado e não ao baço. E aí, olha por quê? Porque é causada pela invasão do vento perverso. E o vento afeta quem? O baço ou o fígado? Então, vem como tem uma história aqui. Fulano, quando que começou a acontecer isso? O que aconteceu antes? Quais foram as características? Certo? Diagnóstico. Tá? E aí ele fala por quê? Ó, o vento perverso invadiu depois de transpirar, quando a pessoa estava cansada, quando ela já estava esgotada, já estava exausta. Então, o baço estava exausto, os 4 membros. Lembra que os 4 membros são local de influência, local de reflexo, local onde o baço se apresenta. Só que quem invadiu? O vento atacou quem? O fígado. E o fígado, por sua vez, foi lá e pau no baço de novo. Tá? Então, isso tudo são possibilidades do que acontece, tá, gente? Não é que sempre vai ser assim. Ok? E aí, para fechar, se a compleição do paciente se mostrar negra, o pulso é firme e pesado, e a energia perversa sendo estagnada no baixo ventre e nos órgãos genitais externos ou no orifício uretral externo, e se chama síndrome B dos rins. A doença é causada por dormir imediatamente após um banho frio. Então, o que ele está falando aqui é uma invasão de frio que está afetando os canais e o canal do rim, principalmente, afetando não só a região de rim, mas também de fígado, que é o que? Filho. E aí vai pegar onde? Baixo ventre, né? Parte inferior é o rim quem determina, é o rim quem manda. Só que aí o que está acontecendo? Face negra, pulso em pedra, pulso firme e pesado, tá? De frio. Ah, então são características que ele está dando de algumas síndromes B. Tá? São todas? Não. São possibilidades. Ok? E aí, lá no capítulo 34, o Imperador Amarelo fala: há um tipo de pessoa que sente frio no corpo, mas não se sente aquecida quando junto ao fogo, nem se sente quente ao vestir roupas grossas, embora não se arrepie com o frio. Que doença é essa? Ah, então, basicamente a gente fala, é ondas de frio, né? A pessoa sente frio, não tem yang, não se aquece, não tem yang, né? Ele fala aqui, ó, esse tipo de pessoa tem sempre uma energia superabundante no rim. Olha só, é uma característica da pessoa. Tá? Dependendo da água e da umidade para conservar sua vida, o que faz com que a energia Taiyan se torne debilitada e sua adiposidade dos rins pare de aumentar. O rim é um chamariz para a água e se encarrega dos ossos. Quando a energia do rim não é ascendente, a medula óssea não será abundante. A doença se chama síndrome B dos ossos. E o paciente com essa síndrome irá sofrer de contratura nas juntas. Olha que doido. Por quê? O que ele está falando aqui basicamente? Quando a energia do rim não é ascendente. Que energia que é ascendente, pessoal? Yin ou Yang? Se a pessoa sente frio e não se esquenta, a deficiência é de Yin ou de Yang? Então você vê que ele bate aí, ó, tem uma deficiência de Yang, tem uma deficiência de Yang, tem uma deficiência de Yang. Mas por quê? Porque a pessoa está sempre com uma energia superabundante no rim. Ou seja, ele está esgotando o rim. Quando ele fala de superabundante, não é boa, tá? É em excesso, é demais. Tá? Fica meio confuso quando ele fala aqui, ó, dependendo da água e da umidade para conservar sua vida. Tá? Isso eu não entendo por que ele fala isso, mas eu acredito que basicamente tem uma relação com o tipo de alimentação, com o tipo de moradia, com o tipo de vida
que vai o quê? Sobrecarregar o rim, fazendo com que o Taiyan se torne debilitado. Tá? Então, é um ataque externo muito contínuo de água, ou seja, de umidade. Tá? E aí tem uma relação com o frio também. Tá? Então, é um trecho bem estranho esse que ele fala, mas tem coisas aqui que dá para a gente entender, que é principalmente o que? Essa deficiência do Yang do rim. Se o Yang do rim está ruim, o Yin do rim também vai ficar ruim, que é o quê? A medula óssea. E aí, se a medula óssea está fraca, eu posso ter uma síndrome bi dos ossos. E essa está vindo por quê? Por deficiência do Yang do rim. Tá? Então, pode acontecer de diversas formas. Ou seja, eu posso ter, novamente, um desgaste interno com uma condição externa que vai me atacar continuamente e vai invadir. E vai atrapalhar o interno. Tá? Então, você vê que ele vai repetindo sempre o mesmo mecanismo do bi. Deficiência interna, ataque externo, condição de patologia, condição de bi. Capítulo 44. Quando uma pessoa tem um sofrimento excessivo, o pericárdio será ferido e a energia Yang irá se agitar por dentro, causando hematoquesia. Por isso está estabelecido no capítulo da origem da doença, que quando o grande canal está deficiente, irá causar a síndrome bi do canal, e por fim se tornará a síndrome da flacidez vascular. Tá? Esgotamento de Shen. Por que ele fala que o pericárdio vai ser ferido? Gente, quando ele fala no clássico, pericárdio e coração é uma mesma coisa. Qual que é a diferença? Eles falam que quando afeta coração, o problema é muito mais grave. Por quê? Porque já feriu o que protege o coração, que é o pericárdio. Tá? Então, quando ele fala aqui que o pericárdio vai ser ferido, quer dizer, o ataque está sendo no coração. E aí, ó, vou ter síndrome bi do canal, síndrome bi externa do coração, dos canais. Voltando novamente ao raciocínio. Eu tenho uma lesão por conta do interno, eu tenho uma lesão no interno por conta do interno. Ou seja, um sofrimento excessivo, um emocional abalado, vai atacar coração, pericárdio, o Yang vai se agitar, ou seja, o calor vai se agitar por dentro, causando vazamento de sangue. Beleza? Então, tudo isso por causa do calor, ou seja, do Yang descompensado. O que ele fala aqui? Quando eu tenho uma síndrome bi do canal, ou seja, um ataque, um problema no coração, que o que invade, o que vem de fora, vai atacar o tecido inicialmente correspondente ao órgão. Nesse caso, o canal. Nesse caso, os vasos. Por estar afetado, os vasos, ele fala, com o tempo, né, por fim, se torna uma síndrome de flacidez vascular. Então, eu começo a ter problemas associados ao órgão que está sofrendo. No caso do coração, os vasos. No caso do baço, os músculos. No caso do fígado, os tendões. No caso do rim, os ossos. No caso do pulmão, a pele. Tá? E isso por quê? Porque o bi está ainda do lado de fora. Eu tenho um problema interno, mas o bi ainda está do lado de fora. Vai me causar um problema onde? No tecido. Tá? No tecido de correspondência. Voltando. Já está a apresentação, já está tudo em ordem aí, gente. Se parar de novo, vocês me avisam. Então, voltando. Eu posso ter o problema interno que vai afetar o externo, vai afetar o tecido de correspondência. Mas também, se o tecido de correspondência está com um problema, eu também já tenho um problema no interno. Seja o problema vindo do interno ou do externo. Ou seja, se eu tenho um ferimento, um ataque em tendão, é porque o tendão está fraco. Se o tendão está fraco, o fígado também. Tá? Então, pode ser que a síndrome esteja no externo ainda, esteja, no caso aqui, no canal, no vaso,
mas eu tenho um ataque interno, eu tenho um ataque no coração, tá bom? Então essa é a relação. O que acontece fora, acontece dentro, o que acontece dentro, acontece fora. Em graus distintos, por isso que eu vou observar. Então, a pergunta que eu fiz é a seguinte. Eu comentei que, se eu tenho um problema no externo, o interno está afetado. Se eu tenho um problema no interno, o externo está afetado. Nesse caso, ele fala, o problema é interno, começou nas emoções, afetou o órgão, do órgão eu tenho uma síndrome no tecido. O que vocês acham? Que eu devo tratar pelo tecido, devo tratar pelos canais ou devo tratar pelo órgão? Devo buscar o tratamento do órgão, do interno ou do externo? O que vocês acham? Onde começou a síndrome? Não, olhem lá para o que está escrito. Onde começa? Exato. Se é o órgão que está afetado, é o órgão que temos que tratar. Então, o problema começou pela fraqueza, pelo ataque severo no órgão. Então, o órgão está abalado por conta das emoções. Tá? E isso foi refletir numa síndrome externa, numa síndrome nos vasos. O problema está no órgão. Então, eu devo tratar pelo órgão. Tá? Capítulo 44 ainda. Se alguém delibera em excesso quando seus desejos não são atendidos, fazendo com que seu pensamento flutue, ou quando se tem fadiga pelas atividades sexuais, a ponto de causar moleza nos tendões, a síndrome bi nos tendões prossegue até que se tenha emissão noturna ou leucorreia. Por isso, está postulado nos clássicos menores, que o mal bi dos tendões é causado pelas atividades sexuais em excesso. Então, a minha prática, a minha vida, a minha característica de vida, conforme eu como, conforme eu penso demais, conforme eu me revolto demais, tá? Diversas atividades do interno podem causar os males externos, não obrigatoriamente a invasão do externo. Tá? Então, a gente falou basicamente, na aula passada, que a síndrome bi vem da invasão de vento, frio, umidade misturados que se inserem no tendão, no canal, no músculo, ou seja, nos tecidos. Aqui, o que ele está falando? Quando eu atrapalho demais uma característica, tá? Porque ele fala aqui, ó, a ponto de causar moleza nos tendões, ou seja, eu estou deixando de nutrir tecido de fígado por desgaste, eu vou ter uma síndrome bi nos tendões. Tá? E aí ele fala, essa síndrome bi dos tendões é causado pelo esgotamento. Tá? Nesse caso aqui, ele põe um pontualmente, tá? E aí eu acho que eles faziam isso meio que para assustar o povo, para eles terem mais o que fazer, além de ficar na cabana, né? Mas brincadeiras à parte, isso é uma das características, tá? Quando eu faço algo em excesso, atividades em excesso, no caso aqui ele fala das atividades sexuais, tá? E isso vai lesar principalmente quem? O rim. E o rim, aqui que ele está falando, vai gerar uma síndrome bi dos tendões, tá? Ou seja, eu tenho um desgaste na mãe que lesa o filho. E aí quem sofre? O tecido do filho. Tá? Se eu fosse pensar, eu como acupunturista, que entra por causa das atividades sexuais em excesso, nesse caso eu não atenderia nem tendão, eu não trataria nem pelo tendão, ou seja, pelo externo do fígado, nem pelo fígado, eu iria tratar o rim. Tá? Eu, Michel. Beleza? Capítulo 55. Quando a doença estiver nos tendões e o paciente for atingido por cãibras, tiver dor nas juntas e for incapaz de andar, isso se chama síndrome bi dos tendões. Ao tratar, deve-se picar o tendão, já que esse é a junção dos músculos. A picada deve atingir o tendão na junção dos músculos, mas o osso não deve ser ferido. Quando for sentida a sensação de calor no tendão,
isso mostra que a enfermidade foi curada e deve se deter a picada. Então, basicamente, o que ele está falando aqui, tem uma síndrome B do tendão, quem que eu devo tratar? Tendão. Como eu trato o tendão? Picando o tendão. Quando o teti chegar no tendão, o tratamento está feito. Tá? Basicamente é isso que ele está falando. Ok? E aí ele continua no 55, mesma coisa, ó, quando a doença estiver na pele e tanto a pele quanto o músculo estiverem doloridos, isso se chama mialgia e é causada pela invasão do frio, umidade. Ao tratar, deve-se picar os acupontos nas junções pequenas e grandes dos músculos. A picada deve ser profunda e em vários locais, até que se sinta quentura. Ao picar, não se deve ferir o tendão e o osso. Se o tendão e o osso forem feridos, o frio perverso irá atacar e causar doença. Quando uma sensação quente for sentida nas junções pequenas e grandes dos músculos após picar, isso mostra que a doença foi curada e que a picada deve ser detida. Então, a mesma coisa. O frio, umidade invadiu o tecido de músculo. Eu vou tratar onde? Nos músculos. Tá? Ele fala o quê? Junções pequenas e grandes, nas fibras, na musculatura, nas reentrâncias da musculatura. E ó, a picada deve ser profunda e em vários locais. Por que profunda? Porque é frio. O frio entra, o frio tem característica yin, o yin ataca dentro. Só que ele deve ser profundo, mas não a ponto de ferir tendão e osso. E aí ele fala, picada em vários locais, porque no correr de todo o músculo. Então, entendam isso. E aí ele fala o que? Novamente, ó, se ferir o tendão ou o osso, o frio vai o quê? Entrar mais. Ele vai entrar onde? Em outros tecidos, que não onde ele está. Então, eu tenho que picar o tecido que está com a lesão. Tá? E aí ele fala novamente, ó, quando a sensação quente for sentida nas junções dos músculos, ou seja, quando o teti chegar, a doença foi curada, ou seja, o ti limpou o frio que estava interno, o frio que estava no tecido. Legal? Novamente, quando a doença estiver no osso, o paciente sentirá peso no osso e dificilmente poderá se mover. Se a medula estiver dolorida e o osso extremamente frio, é a síndrome B do osso. Ao tratar, a picada deve ser profunda, mas o vaso e o músculo não devem ser feridos. Quando a agulha atingir o osso, entre as junções grandes e pequenas, for sentido calor no osso, haverá pronta recuperação da doença e eu paro de picar. Então, novamente, a doença está no osso, eu tenho que tratar, a picada é no osso, sem atingir os outros tecidos, até que sinta teti. Onde? Onde está a doença? Onde está o frio? A partir do momento que eu tenho teti, eu posso parar de picar. Tá? Quanto à aula de hoje, dúvidas, perguntas? Consegui trazer mais um pouquinho para vocês do que pode ser o BI, como ele pode se desenvolver e como tratar? Se tiverem dúvidas, me avisem, perguntem, enviem questões, enviem dúvidas, enviem sugestões.